Abra comigo no primeiro evangelho, o evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4. Vamos meditar no que diz a palavra do Senhor. Quantos aqui precisam de Deus falar? Digam amém. Eu acho que esse é amém fraco. Quantos aqui precisam de Deus falar? Diga amém. Amém. Agora melhorou. E melhorou bastante. Mateus capítulo 4. Faremos a leitura a partir do versículo 1. Vamos lá. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E então o diabo o transportou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e a só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos, e o serviram. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, venha, Senhor, falar conosco. Venha revelar, Senhor, aos nossos corações, nesta noite, o teu querer, a palavra do Senhor. Venha ministrar o coração dos teus servos, ó Deus, das tuas servas, o teu propósito para nossas vidas. Fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos e também te agradecemos em nome de Jesus. E todos digam amém. Você pode desocupar a sua mão nessa noite e aplaudir o Senhor, dizendo glória a Deus, dizendo aleluia, adorando ao Senhor bem forte. Graças a Deus. Queridos, esta palavra, ela tem alguns pontos dela que nós precisamos destacar nessa noite. Alguns pontos bem teológicos, né? O primeiro deles é que esse texto mostra Jesus e mostra Ele como homem. E é um texto que vai mostrar de forma evidente que quando Jesus veio a essa terra, verdadeiramente Ele veio como homem. A Bíblia diz que Ele se esvazia, Ele se esvazia da sua glória, da sua divindade, assume a forma de homem, a forma de servo, e Ele vem para essa terra não como um Deus. Ele era Deus, mas Ele, ao vir à terra, Ele veio como homem. E a Bíblia vai dizer que a Deus ninguém pode tentar. E se Ele foi tentado, vamos usar um pouquinho de lógica. Se ele era homem, Ele então poderia ser tentado. Se ao contrário, se Ele fosse Deus,
não poderia acontecer isso aqui. Ou seja, quando Jesus veio à terra, Ele sofreu e padeceu todas aquelas dores na forma humana, como homem, como eu e você. A diferença de Cristo para os demais homens é que Cristo, Ele não pecou, Ele não errou na sua missão. Ele veio, em nenhum momento Ele pecou, mas Ele veio como um homem. É o primeiro ponto teológico desse texto. O segundo ponto teológico desse texto, nós temos algo sobre o Espírito. E esse Espírito que está aqui no versículo 1 desse capítulo, se nós observarmos a palavra Espírito, ela está em letra maiúscula. Ou seja, esse Espírito está se referindo ao Espírito de Deus. Não é o Espírito do homem, não é um espírito maligno, não. Esse Espírito que está aqui no versículo 1, que a Bíblia diz que conduziu Jesus ao deserto para ser tentado, trata-se do próprio Espírito de Deus. Quem entendeu, diga amém. E eu entendo por esta palavra que Deus, se for preciso, nos conduzirá a alguns desertos, para também sermos tentados e provados. Quem entendeu, diga amém. Então aqui, queridos, nesse ponto eu começo a entender que nem toda luta que eu passo, que nem todos os problemas que nós enfrentamos, trata-se de reflexo de uma desobediência. Nem todas as dores que nós passamos, os problemas que nós padecemos, nem todos eles representam uma reprovação de Deus. Nós passamos por problemas onde o próprio Espírito de Deus nos conduziu para esse problema, para esse deserto. Quantas vezes nós passamos por lutas, e as pessoas que estão ao nosso redor, elas têm as mesmas atitudes que os amigos de Jó, dizendo: mas você está passando por isso, porque certamente você fez alguma coisa que desagradou a Deus. Só que nesse texto vai dizer que aquele deserto que Jesus passava era um deserto onde o próprio Espírito de Deus estava na condução de todas as coisas. E eu quero nessa noite dizer para você que entrou aqui hoje passando por um terrível deserto na tua vida, eu quero dizer para você que entrou aqui hoje se sentindo sozinho dentro do deserto da solidão, você que entrou aqui hoje talvez passando por um deserto no seu casamento, na sua vida financeira, nos seus relacionamentos, eu quero dizer que Deus foi o próprio Deus que te conduziu para esse deserto, foi o próprio Deus que permitiu esse deserto na tua vida, para justamente provar aquilo que está no teu coração. Se hoje você está no deserto, não se preocupe, porque o Espírito Santo do Senhor, Ele está contigo para te guardar e para te livrar de todo mal nesse deserto. Quem acredita nisso, levanta a mão para o céu e aplauda o Senhor essa noite e glorifica a Deus. Mais forte as palmas, aleluia. Queridos, quem entendeu, diga amém. Eu entendo também nessa palavra, terceiro ponto teológico, que quando nós estamos cheios de Deus, escute bem, quando nós estamos cheios de Deus, nós também passamos por provações nas nossas vidas. Quem entendeu, diga amém. Estar cheio de Deus é também experimentar lutas, tentações e provações. A Bíblia diz que Jesus, ele estava 40 dias e 40 noites em jejum. Já pensou? 40 dias e 40 noites sem se alimentar. Quem entendeu, diga amém. Se nós podemos dizer que estar em jejum
nós estamos mortificando nossa carne, nós estamos nos enchendo de Deus. Eu posso afirmar seguramente que quando nós estamos em jejum, nós estamos cheios de Deus. E foi justamente nesse momento que ele estava cheio de Deus que ele foi tentado. Nós somos tentados, nós somos provados, não quando estamos caídos, porque quem está caído, o nome já diz, ele já está caído. Mas o adversário, ele está em busca daqueles que de certa forma está lutando, que de certa forma está jejuando. O adversário, ele quer derrubar aqueles que de certa forma estão aí se enchendo de Deus e buscando a presença do Senhor. E é por isso que quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós somos provados e tentados. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais o adversário tenta de certa forma nos tirar da presença do Senhor. Só que não adianta. Quanto mais cheios de Deus nós estamos, mais revestidos nós também estamos na presença do Senhor. E é isso que nessa noite vai acontecer. O Senhor, ele vai te encher com a presença dele. Quem acredita nisso, levanta a mão para o céu, glorifica o Senhor e aplauda a Deus essa noite, em nome de Jesus. Mais fortes palmas, aleluia. E as tentações de Jesus nesse deserto, ele usa como exemplo, ele usa para refutar, ele usa como seu argumento a passagem de Israel no deserto. As três situações que Jesus apresenta nesse texto são situações que ele fala sobre a tentação, sobre a provação do povo de Israel no deserto. Quem entendeu, diga amém. Vamos ler novamente o que diz a palavra do Senhor. Capítulo 4 de Mateus. Olha o que a Bíblia vai dizer. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites depois, teve fome. E chegando-se ele, o tentador disse, primeira tentação, preste bem atenção no que disse: se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se tornem em pães. 4. Porém, respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A tentação de Jesus, ela foi em três esferas. E a primeira delas, quando o adversário fala, olha, transforme essas pedras em pães, era uma tentação que estava totalmente voltada ao lado humano de Cristo. Quem entendeu, diga amém. Ela estava totalmente voltada para a necessidade física, para a necessidade fisiológica de Cristo. Porque se ele estava 40 dias em jejum, se ele estava 40 dias jejuando, certamente ele estava com fome. E o adversário sabia que ele estava com fome. E o adversário sabia que Jesus tinha um propósito naquele jejum, que Jesus tinha um propósito para estar naqueles 40 dias de jejum. É incrível como o adversário, ele conhece os propósitos de Deus na nossa vida. O adversário sabe do plano de Deus para a tua vida, e é por isso que ele tem lutado contra você, e é por isso que ele tem tentado te tirar do foco, te tirar do propósito, porque ele sabe qual é o plano de Deus para a tua vida. Mas Jesus olhou para o diabo e falou assim, não, nem só de pão vive o homem, eu vivo daquilo que sai da boca de Deus, eu me alimento daquilo que sai da boca do Senhor. O adversário tem tentado tocar na tua vida, na sua necessidade sentimental, na sua necessidade como homem, como mulher. Só que o Senhor nesta noite, ele vai suprir as tuas necessidades. Você não vai cair, porque o Senhor, ele vai segurar a tua mão nesta noite para te dar vitória. Quem acredita nisso, aplauda o Senhor e
glorifica a Deus em nome de Jesus. Mais forte as palmas, aleluia. Diga para quem está ao seu lado: Senhor, Ele vai suprir as tuas necessidades nessa noite. Quem crê nisso, diga amém. Diz a Bíblia que Jesus falou: não preciso transformar as pedras em pães. Não preciso, porque nem só de pão vive o homem. Eu vivo da palavra que Deus lançou para a minha vida. Existe uma palavra de Deus sobre a tua vida, e essa palavra ela vai se cumprir, diz o Senhor para você nessa noite. Se você crê, levanta a sua mão, aplauda e glorifique a Deus bem forte, aleluia. Graças a Deus. Versículo 5, olha o que diz: então o diabo transportou uma cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: 6, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Se no primeiro momento o adversário queria que Jesus transformasse as pedras em pães, comesse daqueles pães e interrompesse ali o propósito, agora no segundo momento, a intenção do adversário era fazer de Jesus alguém famoso. Quem entendeu, diga amém. A intenção do adversário era mexer no sentimento que existe dentro do homem, chamado vaidade. Porque imagine a cena: se Jesus estivesse em cima do pináculo do templo, olha o que diz, ele estava numa parte mais alta do templo, ele queria que Jesus se jogasse para que os anjos viessem e o resgatassem. Deus poderia fazer isso, sim ou não? Sim. Agora imagine quando Jesus chegasse no chão. Imagine como Jesus seria visto pelas pessoas. Quem entendeu, diga amém. Imagine o que as pessoas iriam dizer sobre Cristo. Sem dúvida, ele seria um verdadeiro popstar. Seria aplaudido, seria aclamado pelas pessoas. A intenção do adversário era justamente mexer dentro dos sentimentos que existem nos homens, relacionados à vaidade, à soberba. A intenção do diabo era fazer Jesus tropeçar no orgulho. E Jesus falou assim: não, eu não preciso fazer isso. E outra: não tentarás o Senhor teu Deus, diz a palavra. Eu não preciso tentar o meu Pai. Eu não preciso de nenhuma comprovação que Deus está comigo e que os anjos dele estão ao meu dispor. Quem entendeu, diga amém. Eu não preciso de nenhuma prova. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que Deus está comigo. A intenção do adversário, queridos, é derrubar o homem. E quando ele percebe que ele não consegue entrar em uma tentação carnal, uma queda carnal, quando ele percebe que a pessoa não vai cair por conta do pecado da carne, ele tenta colocar o orgulho e a soberba na pessoa. E a Bíblia vai dizer que o pior sentimento que pode existir dentro de um homem é a soberba. Porque a soberba é a pessoa achar que ela não precisa de ninguém, e nem menos de Deus, nem de Deus ela precisa. E quando o diabo tentou cercar e rodear Jesus para mexer com esse sentimento dentro de Jesus, Jesus percebeu e falou assim: não, aqui não, porque não tentarás o Senhor teu Deus. É incrível como hoje em dia as pessoas, elas tentam fazer prova de Deus. É incrível como hoje em dia as pessoas
conosco, que Deus está na igreja, que Deus está na nossa vida. Nós não precisamos de evidência alguma. Só de nós estarmos aqui já é sinal que Deus está conosco, que a obra dele é viva na nossa vida e que os planos dele não podem ser impedidos. O Senhor, ele está comigo e com você. Isso é um fato real, queridos. Nós não precisamos de mais prova alguma, porque sabemos que verdadeiramente o Senhor está conosco. Quantos podem levantar a mão para o céu e aplaudir o Senhor? Mais fortes as palmas, aleluia. E agora, por uma terceira vez, diz a Bíblia, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado, que diz aí? Me adorares. Interessante que eu vejo hoje que se fala sobre a teologia, a tal teologia da prosperidade. É mais ou menos isso. É interessante como as pessoas, elas estão voltadas para as coisas materiais da vida. E nunca se falou tanto dentro das igrejas, nem na época antiga, nunca se falou tanto de prosperidade, de bens, de dinheiro, de riquezas, como nos dias de hoje. Eu creio num Deus que prospera. Quem também crê nesse Deus, diga amém. Eu creio num Deus que abre portas. Eu creio num Deus que supre as nossas necessidades. Eu creio nesse Deus. E creio que Deus, ele é poderoso para fazer isso na vida de qualquer um de nós que estamos aqui, inclusive na minha vida e nesta igreja. Quem crê assim, diga amém. Mas a busca destas coisas hoje em dia tem sido algo que dá desespero. Interessante que o adversário pega Jesus, leva ele para um monte muito alto e começa a mostrar as riquezas dos reinos, começa a mostrar as prosperidades do mundo, as riquezas dos homens. E são coisas que infelizmente têm enchido os olhos de muitas pessoas. A riqueza, a prosperidade, os bens desta vida têm enchido os olhos de muitas pessoas. Até as igrejas de hoje em dia, elas têm falado mais das coisas da vida do que das coisas de Deus. As pessoas hoje em dia, elas estão mais preocupadas com os seus trabalhos, com a sua finança, do que com a sua vida com Deus. São pessoas que levam muito mais a sério a sua vida profissional, levam muito mais a sério as suas contas, as suas matemáticas, do que a sua vida com Deus. São pessoas mais preocupadas com o bem-estar, são pessoas mais preocupadas com os status, do que ter a preocupação real do reino de Deus, que é buscar o Senhor como prioridade da vida. Isso é uma grande verdade. Quem entendeu, diga amém. As igrejas hoje em dia, elas estão cheias de pessoas que infelizmente estão buscando as coisas da vida e deixando as coisas de